Ai, foi? Desculpa, gente. A Ana tá falando bastante disso, mas hoje a gente tá falando sobre isso pros pais, né? Então, o material que a gente chama de material estruturado é um material que é usado exatamente porque ele é, né? Então, um carro é usado como carro, uma geladeira é usada como geladeira, um fogão é usado como fogão, um fogão de brinquedo é usado como fogão de brinquedo, né? Então, ele tem um fim, né? Um boneco, roupa, caminho, roupinha. O que é material não estruturado? É isso, por exemplo, a semente não está sendo usada como semente, né? A pedra não está sendo usada como pedra. Eles estão formando outra coisa. Eu pego uma caixa e vira uma geladeira. Ou eu pego uma caixa e vira um carro, um avião. Ponho uma régua que vira a asa do avião. Então, quando eu uso a régua que serve para alguma coisa, eu uso para outra coisa. A gente chama isso de material não estruturado. Eu ponho um monte de tronquinho de madeira que vai virando uma casinha. Ou ponho um monte de barbante, eu faço desenho com barbante. Então, quando eu pego um material que não é para aquilo e ele se transforma naquilo, né? E isso tem uma riqueza, acho que muito maior da criança do que... a gente como pai, a gente tem uma tendência a comprar brinquedos prontos, né? A minha filha quer fazer uma casinha, então eu vou comprar uma geladeira, um fogão, pronto. A gente também tem isso, tá? Não que isso seja ruim, né? Não é ruim, isso exato. Bom também, não né? É ruim. Mas as duas coisas. A gente até falou na outra live, puxa, o mercado de brinquedo, ele investiu tanto nos detalhes, porque quem compra é o adulto, né? Então quando você vai comprar o fogão, você vai comprar o fogão, que você aperta o negócio, faz o barulhinho, acende uma luzinha, isso que você assiste o máximo aquilo, né? Porque é muito parecido, né, com o objeto real. E às vezes a criança nem presta atenção em tantos detalhes, assim, né? Mas a pia que sai água é muito legal, né? Porque você tá brincando com outro elemento, outra textura. Tem água ali pra brincar. Então os materiais estruturados são aqueles que servem para aquilo. Então na pia tem água, que ela pode lavar a louça, que ela pode lavar os bichos dentro. Os materiais não estruturados são as caixas, os papelões, as tampas que a gente tem, as tampas de sorvete, os potes de sorvete, os rolinhos de papel higiênico, né? Tudo isso a gente tem nas nossas casas que a gente acaba jogando fora. E hoje em dia tem se falado muito em caixas de tesouro, né? O que são essas caixas do tesouro? São onde a gente disponibiliza retalhos, a gente disponibiliza massinhas, a gente disponibiliza potes de tamanhos diversos, areia colorida, pedacinhos de madeira, folha seca, flor seca, pauzinho, palito de sorvete. Então a gente deixa dentro dessa caixa vários materiais que as crianças vão lá e elas vão montando coisas, porque isso vai aguçando a criatividade dessas crianças. Quem de nós tem essa caixa em casa? É muito raro. Se não é uma professora, se não é alguém que trabalha, vai pensar o quê? Isso daqui vai dar bicho, vai dar barata na minha casa. Vai dar barata na minha casa. Ou pensar que aqui, ou uma tesoura, né? Vou dar uma tesoura para minha criança de 4 anos, meu Deus, para ela cortar o quê? Ela nem sabe cortar nada. Mas se você deixar a massinha lá, talvez ela corte a massinha, talvez ela corte, não sei o quê. Então você está trabalhando com... Ou você vai pegar e vai brincar junto com ela. Hoje nós vamos brincar com a nossa caixa de tesouro, porque a criança também precisa de um repertório, tá? Ela não vai tirar isso do nada, ela não vai brincar. Talvez ela vai lá e brinque, mas talvez não. E aí, numa outra live, a gente vai falar um pouquinho de personalidade, dos temperamentos, não das personalidades, dos temperamentos das pessoas. E isso aparece nas crianças. Então, algumas crianças... Aí eu falei da Bianca. A Bianca é uma criança que brinca muito bem. Brinca com material estruturado e não estruturado. Ela tem uma oralidade muito legal para pedir ajuda. A gente sempre foi muito atento a essa oralidade dela. Ela negocia de uma maneira muito legal. A negociação para Bianca é fácil. Mas a gente tem o Pedro. O Pedro não brinca sozinho. Nunca brincou sozinho. O Pedro não brinca com material estruturado, né? Ele tinha diversos materiais estruturados e ele não brincava com material estruturado. Ele até tem vontade, né? Quando ele, hoje tem 15 anos, mas quando ele era pequeno ele pedia, né? Eu quero esse... dinossauro. Eu quero esse carrinho, quero tinha um lava-jato, né? Mas ele usava uma vez e não fazia muito sentido. Exato. Não faz sentido para ele. E essa coisa do material não estruturado não era uma coisa que a gente se pensava muito. Mas a gente brincava que eu falava assim, eu acho que eu vou levar o Pedro uma pedreira.
numa pedreira, um lugar ótimo pro Pedro. Quando a gente andava com o Pedro no parque, o Pedro saía à caça de pedras. E ele pegava pedras e ele montava coisa com as pedras. E a gente pensava assim, ai gente, ele gosta mesmo de pedra, eu vou levar ele numa pedreira. E eu não aproveitei a oportunidade. Né? Eu aprendi com o Pedro e apliquei com a Bianca. Infelizmente aconteceu isso na nossa vida. Eu aprendi com um, mas apliquei com o outro. E aí, se naquela época eu tivesse, né, mais estudo, quando a gente teve o Pedro pequenininho, talvez eu tivesse estimulado um pouco mais isso nele, né? E eu me lembro de voltar para casa, meio brava algumas vezes, ou a gente voltava com 52 mil conchas quando a gente ia pra praia. Eu tenho baldes de conchas até hoje. Ou a gente voltava com pedras. Era conchas e pedras, conchas e pedras. E eu não aproveitei. Eu perdi as oportunidades de brincar com o Pedro disso. Perdi mesmo. E aí digo isso com muito pesar, mas acontece. Mas acontece. E aí por isso que a gente também decide explorar isso e falar sobre isso. Hoje eu não perco as oportunidades que a Bianca me proporciona, porque hoje eu sigo todos os sinais. As crianças dão sinais pra gente e a gente vai seguindo os sinais. E aí, por exemplo, a Bianca tem 7 anos, mas se fosse uma criança de 5, ela já fazia isso com 5 anos. A Bianca seriou aqui nessa brincadeira. Depois a gente vai tirar foto e mostrar pra vocês. Ela sozinha, enquanto a gente estava gravando, ela foi lá, ela pegou as pedras e ela pôs todas as pedras juntas, e aí ela realmente montou o cenário. Antes ela pôs todas as pedras, pôs todas as folhas, depois ela pôs todas as sementes. Ela estava seriando. Todas as folhas marrom, todas as folhas amarelas, todas as folhas verdes. Ela foi separando tudo e ela separou em montinhos. Depois a gente pode até mostrar. Tem montinhos de folhas bem pequenininhas, montinhos de folhas maiores, ó. E isso sem nenhuma comanda, tá? Aqui, ó. Montinhos de folhas pequenininhas, montinhos de folhas maiores. Aqui é um montinho de uma folha. Ela tem 2 folhas assim, ó, que são folhas que elas são desenhadas. Ela seriou. Tá vendo que ela seriou? Isso daqui, gente, para trabalhar, ela tá trabalhando o conceito matemático. É um dos princípios do conceito matemático, que é seriar isso, né? Então ela vê objetos que se parecem, e aí ela põe tudo dentro do mesmo grupo. Isso é uma brincadeira muito legal, muito legal. E isso o Pedro sempre fez. O Pedro seriava, né? E ele punha dentro dos conjuntos as pedras. O livro didático, né, vai falar assim, né? Coloque nesse círculo os objetos que fazem parte desse conjunto. Você põe todas as maçãzinhas numa bolinha, todas as bananas na outra bolinha. Qual o elemento não faz parte deste grupo? Isso tem mesmo. 5 bananas e uma maçã. Então, maçã não faz parte desse grupo, né? Só que olha como é mais lúdico fazer assim, né? Muito mais, né? divertido. As crianças pegam as frutas em casa, as laranjas, e aí elas colocam as laranjas uma do ladinho da outra. E a mãe pega e fala, ai, que bagunça que ela fez, tava tudo dentro da fruteira, e fica desesperada. Gente, ela tá fazendo um movimento que é muito legal brincando, né? Para o raciocínio lógico matemático é muito legal. Não ache que ela tá bagunçando a sua fruteira. Ela não está. Aproveite isso. Aproveite esse momento. Então hoje eu queria falar sobre oportunidades do brincar com os objetos que você tem na sua casa. Porque com as coisas que você tem na sua casa. Eu acho que uma coisa que é importante, né, pra gente marcar bem o que faz essa fala, a gente tá tentando mostrar assim o quanto brincar é importante para o desenvolvimento humano, né? Dá para fazer essas mesmas coisas num livro didático, dá para fazer isso de outras formas? Dá, mas não, a linguagem foge um pouco da linguagem da criança, né? Então, você começou lá atrás com a conversa assim, mas meu filho vai para a escola para brincar. Se a escola brincasse muito mais, talvez seu filho soubesse muito mais hoje do que ele sabe. Acho que até que a escola abandonou um pouquinho o brincar, isso. Poderia. Agora essa última BNCC até trouxe traz um pouco mais do brincar, forte, né? A escola está até resgatando esse brincar com mais ênfase do que já brincou em outras épocas. Muito mais ênfase do que já brincou em outras épocas. Está resgatando brincar na escola. E né? aí, esse brincar intencional mais livre, espontâneo, né? Ele existe um porquê de ter, né? Na escola ele existe um porquê. Em casa, ele tem que ser prazeroso, apenas prazeroso. É claro que eu, enquanto especialista, eu sei as conexões que estão sendo feitas, eu aumento um elemento, né? Então, quando a Bianca às vezes traz alguma coisa, eu ponho um outro elemento naquela brincadeira, eu falo, vamos ver,
que conexão que ela vai fazer com isso e tal. Mas em casa não tem essa necessidade. Você vai brincar porque você está estabelecendo relações afetivas com seus filhos. E isto que é importante, são essas relações afetivas que elas vão ser duradouras, que nem o cheiro da comida da avó, né? Que nem a mão. Eu estava assistindo, sei lá, uma coisa, e a pessoa falou assim, eu me lembro da mão do meu avô quando ele ia me buscar na escola. São relações afetivas. E o brincar dentro de casa, ele tem que ser prazeroso para os dois lados. Por isso que eu falei um pouquinho desse perfil. Aí eu queria falar um pouquinho do E Agora José. A gente tem quanto tempo, Pudim? Mais uns 10 minutos. Ah, eu não sei se vai dar tempo. E aí o E Agora José, eu falei muito das crianças pequenininhas hoje, né? Mas aí eu queria trazer um pouquinho dos adolescentes. E aí eu queria falar um pouquinho que o brincar desse adolescente é diferente. Se você não tem o hábito na sua casa, é difícil criar esse hábito. E eu fui numa reunião de pais, porque eu adoro reunião de pais, a gente estava brincando, né? Eu, imagina, trabalhei em escola, e aí quando tem reunião de pais, eu quero ir, a gente fica disputando, quando podia sair a gente fica disputando quem ia, porque a gente adora ir em reunião de pais. E na reunião de pais, sou mãe, ele é pai, a gente, né? E eu fui numa reunião de pais, e eu fiz uma fala na reunião do meu filho de 15 anos, ele tá no ensino médio, de uma escola técnica. E uma mãe me chamou, e eu tive algumas pessoas que me chamaram depois, e falaram assim, olha, eu estou com um problema de conversar com a minha filha ou meu filho adolescente. Nós estamos voltando de uma pandemia. Meu filho tem 15 anos e quando a pandemia entrou ele tinha 13. E aos 13 anos, o mundo é bem cruel, né? Porque eu estou me desenvolvendo, eu não aceito meu corpo, eu não tenho clareza das minhas ideias, as minhas ideias ainda são bem desorganizadas, então parece que tudo que eu falo está errado, né? Eu escolho palavras erradas para falar, porque aos 13 anos eu estou testando várias coisas, né? Se você pegar uma criança de 12, 13 e falar, nossa, né, é super bacana, faz coisas super diferentes, até meio fora do prumo, né? E não, ele está testando, ele tem que testar mesmo, e ele vai testar como? Vivenciando aquilo. O ideal seria que ele pudesse testar brincando ainda, né? Mas a gente foi cruel na vida dos nossos adolescentes e a gente em determinado momento achou que brincar era coisa de criança. E aí o Pudim diz isso, brincar é coisa de criança, é coisa de adolescente, é coisa de adulto, é coisa de idoso, brincar é coisa de todo mundo. Na nossa família a gente tem muito hábito de jogos de tabuleiro. Quando a gente percebeu que o Pedro não brincava com esses brinquedos estruturados, a gente tentou o jogo de tabuleiro porque era do nosso perfil. E aí o Pedro embarcou nesse jogo de tabuleiro. O Pedro tem uma particularidade, porque ele tem distúrbio do processamento auditivo e dislexia. Então a gente tinha que trabalhar muito bem a oralidade dele. E o jogo de tabuleiro é uma grande negociação. Então eu preciso trabalhar muito a oralidade, eu preciso trabalhar muito o raciocínio. E quem tem distúrbio do processamento, eu tenho distúrbio do processamento e dislexia, é importante que a gente faça a leitura da intenção do outro. E jogar o jogo de tabuleiro por várias vezes, você vai começando a entender a intenção do outro. Quando o outro faz determinada jogada, ele tem tal intenção. Então foi um treino que a gente fez com o Pedro. E a gente não tá falando de dama, xadrez, só, aliás, também serve. Tudo, de mas alguns jogos hoje que tem vários participantes, várias dinâmicas. Hoje a gente já tem uns jogos assim, bem diferentões, né? Bem legais, que a gente foi atrás. O desafio vai aumentando, é uma progressividade. Como qualquer processo de aprendizado, você começa com uma estrutura mais simples e vai tornando ela mais complexa. Tem até algumas professoras, assim, eu levo em HTPC uns jogos diferentões, assim, né? Que ativa áreas do cérebro. E elas falam, eu nunca joguei isso. Eu falo, pois é. E por que eu trago isso? Aí eu faço um link com o material que a gente ia estudar, né? Eu adoro fazer um link. Eu levo um jogo, elas jogam. Eu falo, eu escolhi este jogo porque vocês estão ativando tais áreas e a gente vai estudar sobre tal coisa. E aí elas amam, assim, dá super certo isso pra você que trabalha nessa área. E aí a gente joga muito jogo de tabuleiro com o Pedro. E isso a gente acabou envolvendo todo mundo. Então a gente tem um jogo, por exemplo, o pai do Ronaldo joga muito pouco. Mas tem um jogo que o avô dele adora jogar, que é Timeline. Que vai falar de quando as invenções foram feitas. E a gente vai pondo numa linha do tempo, e aí ganha quem acertar mais as datas. E é divertido, não é um jogo ruim, não, é um jogo muito legal. E que o pai
do Ronaldo, que tem 76 anos, e que a mãe do Ronaldo, que tem 76 anos, amam jogar timeline. Então, quando a gente vai pondo, então o que a gente põe? Assim, Pedro em contato com os avós, no jogo que ele gosta, para ter assunto, para ter relação, e a gente vai estar trabalhando tudo isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque você precisa saber do que o seu adolescente gosta, e você tem que entrar no lugar. O Pedro tem um temperamento bem diferente do meu e diferente do Pudim. Então, ele foi um grande desafio nas nossas vidas. E o Pedro ama cantar sertanejo. A gente ouve rock e pagode. Eu gosto de tudo. Mas, a nossa preferência é MPB e rock. E podia até brincar. Ele falou, antigamente, as crianças, os adolescentes ouviam rock, o pai sertanejo, e era uma transgressão. Hoje, a gente ouve rock e o nosso filho sertanejo. Né? E é muito legal, assim, ele ouve sertanejo e ele ouve sofrência, gente, ele sofre, e ele canta, e ele faz gesto. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui aprender aquelas músicas. Eu preciso aprender aquelas músicas. Inclusive, ele jogou com ele há um tempo atrás um jogo que era sobre cantar. Sobre cantar. Chama Pablo, é um jogo sobre cantar, que ele se divertiu muito com a família da Nana, né? Com a família da Mônica, que é uma família com as tias, com as primas, que gostam muito de cantar. Então você tem que. É que brincar acontece no ambiente, né? Cada ambiente acontece um brincar diferente. Todos os brincares são ricos, todas as formas de brincar são muito ricas, né? E cantar com Pedro é uma forma de brincar, né? E aí eu queria trazer isso pra vocês. Parece que é uma coisa. Quando eu abro o acesso pro Pedro, quando eu canto com ele, ele joga badminton, vocês já sabem, né? A gente vem trazendo isso. E aí eu canto com o Pedro, eu canto as músicas que ele gosta. Então eu falo assim pra ele, e ele já sacou isso. Então ele volta e fala assim, olha, eu vou escolher tal música pra gente cantar. Já tá no celular. E já tá no celular. Já e aí no rádio do carro, já põe pra tocar pra todo mundo ouvir. E aí a gente vem cantando, e eu canto coisas erradas, ele tira sal. E eu faço meio de propósito. Deixa eu só desligar, que tem um alarme aqui. Algumas coisas eu faço de propósito, outras não, eu canto errado mesmo. E aí ele tira sal e a gente começa uma grande brincadeira. Nessa grande brincadeira, tem dias que ele vai me dando pistas do que ele quer conversar. E aí ele vai conversando comigo. E aí ele vai trazendo situações. Ele fala, mãe, se acontecesse isso, isso e isso, o que era legal para ser falado? Né? Então eu comecei de maneira leve. Eu acessei o Pedro cantando. Hoje ele tem 15 anos. Eu acessei ele cantando. E eu preciso ouvi-lo. Eu preciso sentir o meu adolescente. E tem mães que falam, eu não sei do que minha filha gosta. Mas aí a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. E às vezes a troca parece egoísta. E eu ouço muitas mães falando isso pra mim. Mas tudo bem, quando eu faço o que ela quer, ela fica super boazinha pra mim. Mas depois ela nem liga pra mim. É isso. O adolescente ele é egoísta mesmo. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer essa troca mais vezes. Você tem que acessar essa criança mais vezes. Você tem que acessar esse adolescente mais vezes. E ele também tem um limite. Eu sei, assim, Pedro, tem dia que eu queria muito conversar com ele, que eu sinto que ele tá meio calado, meio distante. Por quê? Porque agora a José tá falando desse mundo que esses adolescentes ficaram muito tempo sozinhos. A adolescência sempre foi difícil, né? Mas agora não está particularmente. Eles sempre encontravam algum grupo e viviam dentro desse grupo, né? E os pais sempre muito distantes. A gente ficava sabendo muito ou outro o que acontecia. E alguns pais às vezes, meu filho conta tudo. Não, conta o que ele quer te contar, né? Sempre foi assim, tudo bem. Tem crianças que falam mais. Se você tiver um filho sanguíneo, ele vai te contar tudo, porque ele é sanguíneo e vai falando. Se você tiver um filho fleumático, você perguntar, ele vai responder. Se você tiver um colérico, vai te dar umas 3 respostas bem curtas e não quer mais falar sobre isso. Se você tiver um melancólico, meu filho, não vai te falar nada. Não vai te falar nada, vai ser difícil, vai ter que suar muito para chegar aí. Então tem tudo isso que envolve, tem o temperamento do seu filho, né? E o seu temperamento. E aí tem esse pedido desses pais de acessar esses adolescentes. Tem várias formas de acessar esses adolescentes.
A gente não tem muito mais tempo nessa live, porque a gente falou que ia ficar na live. Eu acho que a nossa próxima live, do E Agora José, podia ser E Agora José, compartilhando com os nossos adolescentes, acessando os nossos adolescentes. E aí a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência que a gente tem, tanto em escola, quanto em acampamento, quanto em filhos de amigos. Os filhos dos nossos amigos falam assim, é muito fácil para vocês dois conversarem com os nossos filhos. É muito fácil. É logo que eu chego, e aí primeiro eu preciso entender o que essa criança, qual que é a via de preferência dessa criança, do que ela gosta de falar. Depois do que ela gosta de falar, eu me coloco no mundo dela. Depois que eu me coloco no mundo dela, eu vou trazendo ela pro meu. E aí a gente vai transitando nesses dois. Lógico, eu faço isso há algum tempo, isso é fácil pra mim, né? Nós somos profissionais disso. Isso é mais fácil mesmo pra gente. A gente treina isso há muito tempo. E existem, assim, uma infinidade de portas de entrada, né? Perfeito. Que, por exemplo, a Manca estava contando, assim, que a sua porta de entrada é o cantar. A minha porta de entrada com o Pedro é o exercício físico, né? Eu sempre fui atleta, eu sempre joguei, eu sempre fiz isso. E a gente desde pequeno brinca de lutar, a gente luta jiu-jitsu na cama, quando ele era pequenininho, ele queria me derrubar, e a gente aposta corrida, tudo quanto é lugar que tem assim, tem uma linha reta assim grande, vamos apostar uma corrida? Pai, vamos. E ele perdeu de mim muitos anos. Todos os anos. Até que ele ganhou, né? Hoje ele ganha de mim fácil, né? Hoje ele é mais alto, mais forte. Mas até hoje, ele, quando vê uma reta, ele diz pro pai, vamos apostar Ainda uma corrida? Vamos apostar uma corrida? Ele tem 15 anos, ele está brincando com o pai dele. Ele tem 15 anos e está brincando. E aí, que bom que você trouxe isso. Na escola do Pedro, eles estão tendo muito problema de comportamento. Muito. Como eu acho que isso tem vindo nas escolas e isso está sendo reflexo, porque essas crianças perderam, né, uma parte importante desse convívio social. Então eles estão aprendendo. E parece os da 7ª série. Sim, do primeiro colegial parece os da 7ª série. Porque eles estão treinando, eles estão ainda... Quando eles saíram da escola e voltaram agora. Saíram, eles estão, né, nesse treino de comportamento. E aí o professor do primeiro ano, do médio, né, da primeira série, do médio no primeiro ano, da primeira série do médio, tem que ter essa sensibilidade de saber que ele tá falando com os caras do 7º ano, do 8º ano, que o comportamento deles O último ano dele na escola foi o 7º. Ele não teve esse laboratório, né, de experimentar falas, experimentar comportamento. Ele está experimentando agora. E a gente recebeu algumas mensagens assim que esses adolescentes estão fumando, eles estão bebendo. E a gente fez uma festa de 15 anos aqui do Pedro em casa. E a primeira preocupação do Pedro foi, mãe, não pode ter bebida, porque eu não quero, né, não é pra isso, eles têm 15 anos, eu não vou colocar os meninos de 15 anos na minha casa e vou oferecer bebida, mesmo que seja só pros adultos, vai que um adolescente bebe, e super coerente isso, né? E eles não trouxeram o tal do cigarro, o eletrônico, não pode, não trouxeram. Em determinado momento, eles chegaram e foram jogar vôlei de areia, foram fazer outras coisas. Em determinado momento, eles já tinham jogado vôlei de areia, já tinham jogado basquete, já tinham comido pizza, já tinham não sei o que, eles começaram a brincar de pega-pega. Era um ambiente grande, a gente tem, né, um ambiente grande, e eles começaram a brincar de pega-pega. Eram 25 adolescentes de 15 anos, numa casa que eles nunca viram, com pessoas que eles não conheciam. Adultos que eles não conheciam, não confiavam. Não confiavam, pra me sentir livre. E eles estavam brincando de pique-esconde. E aí tinha um embaixo de não sei aonde, outro em cima de não sei aonde. Era divertidíssimo de ver. Todo mundo já descalço. Exato. Vendo, porque nós proporcionamos um ambiente. E o Pedro foi a porta de entrada. E disse que isso era permissível, que era muito legal. E eles viveram este momento muito legal. Quando eu levei isso para a escola, depois eles falaram, não acredito que esses adolescentes que têm esse tipo de comportamento brincaram de esconde-pega. Eu tenho as fotos para provar e tudo isso. Então, eles estão no momento que eles precisam dessa via de acesso e desse compartilhar momentos prazerosos e afetivos, que as famílias se abram para isso, que as famílias proporcionem para os seus filhos, para as famílias comecem a se esforçar. E às vezes eu entendo, enquanto mãe, que é muito frustrante, e eu tô falando para famílias e tias, que às vezes você vai lá e se esforçou ao máximo para fazer aquilo e a criança não respondeu da maneira que você queria e você já tira o seu time de campo.
Desiste. E desiste. Você vai precisar disso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Porque esse filho vai ser seu e esse fruto vocês dois vão colher juntos. Então, não desista desse adolescente. Não desista de proporcionar momentos afetivos para esse adolescente. E não é abraçando e beijando. O Pedro é uma criança, um adolescente super acessível, né? A gente conseguiu os acessos para ele, mas ele não permite que a gente beije nem abrace. E isso é uma coisa que, com o tempo, a ideia do E Agora José é ir discutindo isso, né? A gente sabe por que ele não permite, né? A parte de temperamentos, comportamentos, de coisas que fazem isso. Mas isso não significa nada, né? O que tem que ser é essa questão... E ele é extremamente carinhoso. Do lúdico, né? Eu acho que o grande acesso não é o abraço, não é o beijo, não é o cantar, não é o correr, não é o dançar, não é nem isso nem aquilo. É o que der prazer, né? O lúdico. Quando a gente fala da importância do brincar, o brincar é esse ambiente gostoso e confortável, que pode ser o jogar, que pode ser o cantar, pode ser o andar no meio da floresta, pode ser qualquer coisa, né? Nadar, o que faz bem para vocês dois, né? Eu sou um tio, quero me ligar ao meu sobrinho. Qual que é o ponto comum que nós temos? Exato. Onde que eu me ligo nele? Né? Através de assistir desenhos mangá no... a gente tem que assistir mangá. Não pense que a gente gosta, a gente não gosta. Vamos assistir anime. Mas a gente assiste anime com ele. E daí a gente... Por quê? Porque ele acha o nosso filme chato. Eu quero sempre que ele assista o filme que eu quero. Não, às vezes a gente vai assistir o filme dele. Quando a gente vai assistir o filme dele, a gente vai conversar com ele sobre aquele filme, vai viver aquela história. E depois a gente chama ele para assistir o nosso. E a gente fez uma maratona de Harry Potter a semana passada. Que foi ideia dele. Ele teve essa ideia de fazer a maratona de Harry Potter. E muito engraçado, assim, o pai foi viajar trabalhando. E eu falava assim, eu queria assistir logo. Ele falava, não, a gente precisa esperar o pai chegar. A gente combinou assistir todo mundo junto. Era uma atividade de família. E eu propus pra ele que depois a gente assiste com seu pai de novo. Já tinha assistido o filme, e eu falei, seu pai já assistiu, vamos assistir. Ele falou, não, a gente combinou assistir todo mundo junto. E a gente senta pra assistir anime com ele. Alguém levanta pra pegar uma coisa, ele pausa. Não, pode deixar tocando. A gente não, pode deixar, eu vou acompanhar. Ele fala, não, você não vai entender. Você precisa ver todo momento, então... E a gente vai lá eu digo pra ele, falo assim pra ele, olha, não, isso é muito chato, pode deixar pausando. Perdeu o acesso. Você tá entrando no mundo dele. Perdeu o acesso. Eu digo pra ele, então tá bom, daqui a pouco volta na minha cabeça e penso, gente, eu ia dar um nó nele agora. Eu ia lá fazer um negócio que eu tenho pra fazer, já ia voltar, e ele não deixou. Mas eu preciso cultivar esse acesso. Eu preciso continuar regando esse acesso. Eu preciso continuar estando ali, disponível e me dispondo a esse acesso. Tá bom? Então, gente... Vamos citar as pessoas que passaram aqui. Olha que legal. Algumas pessoas conhecidas, né? Lucas Spinelli, né? Que foi nosso acampante, nosso monitor no acampamento lá no Aranã. O Marcelo Bustamante, que também foi nosso monitor. É professor aí, tem umas ideias muito legais. Né? A Thaís Coelho, né? A esposa do Newton Batata. Oi, Thaís! Que saudade de você! Que é professora, coordenadora, trabalha na área de educação também, né? E muitas pessoas que estão passando por nosso vídeo aí ao vivo. A gente sempre grava ao vivo porque a gente quer dar essa liberdade de vocês poderem falar com a gente, escreverem, mandarem mensagens aqui. Mas todos esses vídeos ficam sempre gravados no nosso canal, tanto no nosso canal do Instagram mesmo, né? Fica aqui no Instagram, RM para Famílias, e no da Recreação Magazine para profissionais também, né? A gente acaba colocando nos 2 canais. E no YouTube, que é só entrar no YouTube e digitar Recreação Magazine. No YouTube tem várias playlists. Tem uma playlist do Recreação Magazine para famílias, do Recreação Magazine para profissionais, que a gente vai conversar com profissionais sobre o mercado de trabalho, sobre brincar numa outra condição. E tem o de Recreação Magazine e o Que é Isso, José, para profissionais também, para educadores, ele né? Fala, que é isso, José, gente. Eu não sei quando que eu vou ensinar ele a falar. E agora, José? Eu inventei esse nome, mesmo assim eu não... Agora, José é uma referência, uma referência ao poema, né? Bom, aí ele fala assim, e agora, José? A festa acabou, né? O baile acabou. E a gente fala, e agora, José, pós-pandemia, né? Para que lado que a gente vai? E aí, aproveitando esse gancho do pudim, eu sei que eu vou me estender,
que é a ideia? A gente vai falar até a hora que o Instagram vai cortar naturalmente. pra Esse gente, tá bom? Agora José, Tá. é verdade. Esse Agora José são ensaios de falas, de conversa, porque a gente não tem nenhuma literatura. Pós-pandemia, o que fazer com crianças do século XXI? Não existe isso. Então nós estamos estudando muito, ensaiando algumas coisas e construindo com vocês. Então a gente tem recebido muitas mensagens mesmo. Construindo com vocês, a ideia é lançar um livro. A gente está isso no blog, essa construção, esse bate-papo. Depois a gente vai lançar um livro e um podcast, né? E a gente vai... Nossa ideia é levar essa informação, discutir, né? Num âmbito bem grande aí, tanto para pais, né? Que acho que os pais estão perdidos nesse momento, né? Precisando de muita ajuda, quanto para professores, educadores que também estão precisando de ajuda, né? Como para recreadores, as pessoas que trabalham no mundo do brincar, que a gente também atua bastante com acampamentos, com recreadores. Então, esses três universos aí precisam bastante dessas informações. A gente não tem essas informações, por isso que a gente fala que isso é um ensaio. A gente virá aqui semanalmente falar, e a gente tem chamado muitos profissionais para conversar com a gente, e essas conversas todas vão produzindo materiais que depois a gente vai registrar. Então você já pode acessar o nosso www.recreaçãomagazine.com.br. Já existe um blog lá, a gente já está começando a escrever alguns temas. Dá para deixar as contribuições lá? Dá para deixar, você tem como mandar, ali tem um formuláriozinho para conversar com a gente. Então, aqui no direct do Instagram, aqui no chat do YouTube, no nosso site, onde você quiser falar com a gente, pode falar no nosso e-mail, né? No site tem um e-mail, pode conversar com a gente. E a ideia é construir coletivamente mesmo isso, né? Conversando com muitas pessoas. A gente já falou nessa conversa do E Agora José, a gente vai logo convidar outras pessoas. A gente já está resolvendo uma questão tecnológica. Isso. Nossos canais são todos muito novos. Nosso canal do YouTube é muito novo, nosso canal do Instagram é muito novo. E tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o YouTube não permite que a gente faça tudo o que a gente gostaria de fazer. Então, por isso, segue aí, curte o nosso canal, curte o canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, pede para os amigos se inscreverem, para os parentes se inscreverem, vai encaminhando isso para outras pessoas, para que esses canais cresçam rápido e para que a gente consiga ter os recursos tecnológicos que a gente precisa, né? Que só quando você tiver, não sei quantos, só quando tiver 1000 pessoas acompanhando, só quando tiver 1000 crianças inscritas, que a gente consegue ter alguns recursos. Então, a gente está ainda construindo o processo de uma forma, para depois a gente poder expandir isso de uma outra forma. Obrigada, gente. Eu acho que o nosso próximo, então, E Agora José, fica para acesso aos nossos adolescentes. Isso, a gente fala sobre esse universo. Esse universo dos maiores. Porque hoje eu fiquei bastante tempo falando do brincar com as nossas crianças menores, né? Então vamos falar um pouquinho do brincar com as nossas crianças maiores, né? Que também é uma delícia. Obrigada. A gente vai encerrar e até o mostrando próximo. a obra de arte que a Bianca fez. Vamos ver se dá pra vocês verem. Ela fez uma floresta, longe, assim, ela né? fez Vamos ver isso, se em traz. outro ângulo a gente consegue mostrar. Ela falou que não. O que é? Que Explica você pra fez? gente o que é. Que é grande, Montanha. uma montanha. E essas coisas estão voando? E aqui, o que é? São nuvens, são folhas, são Enfeites. Então tá bom. Olha como já escureceu, a gente começou, já estava bem claro. Mas a fotografia ficou legal nesse tom, assim, ficou legal, bonito, ficou mais né? legal do que durante o dia. Então, gente, muito obrigado. Eu acho até que o Instagram já tá melhorando com a gente. Já chegou no número de assinantes. Já até Ele deixou nem mais vai de cortar uma a hora. gente por uma hora Thaís exata. está convidada para vir conversar com a gente. E Agora José para famílias, viu? Convidada para vir aqui e falar com a gente sobre um tema que você gosta, porque eu sei que você tem muita coisa para dizer também. Tem filhos, é educadora e tem esses dois parâmetros também pra gente conversar. Tá bom? Beijo a todo mundo. Beijo. Obrigado, gente. Até a próxima.